Bom, queridos, nós vamos passar agora para o momento de exposição das Escrituras. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 20. Um episódio em que Paulo ele está pregando em Éfeso e ele é compelido depois a pregar ou a expor as Escrituras na escola de Tirano. Atos, capítulo de número 19, versículo de número 8 até o versículo de número 20. Diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por um espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles e, subjugando a todos de tal modo, prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim os judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, mas também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculados os preços, achou-se que o montante a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Até aqui, queridos. Senhor, fale aos nossos corações por meio da Tua palavra e que sejamos, ó Deus, edificados e exortados em nome de Jesus. Amém. Falar de absoluto hoje é quase impossível. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que é relativista, onde não existe uma verdade apenas, onde todo mundo encontra a sua própria verdade, sendo que nós sabemos muito bem que há uma única verdade, e essa verdade é o próprio Deus, portanto a verdade emana de Deus. E nas suas palavras, Jesus ele afirmou que tudo poderia passar, mas as suas palavras, elas não passariam, elas permaneceriam até o fim. Queridos, estamos diante de um texto que finaliza com a seguinte sentença: desse modo, assim, portanto, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Esse texto é um texto extremamente marcante, porque Paulo está no início da sua 3ª viagem missionária. E ele está pregando nada mais, nada menos do que na cidade de Éfeso, onde havia um templo à deusa Diana, ou Afrodite, ou Artemis, eu não sei como você a conhece, mas nesse episódio onde Paulo está pregando,
algumas pessoas gritavam o nome de Diana, dizendo que grande era a Diana dos Efésios. É nesse ambiente hostil que Paulo está fazendo a defesa do Evangelho. É diante desse público que sempre foi idólatra que Paulo estava pregando o verdadeiro Evangelho. E nesse momento nós estamos diante de uma situação em que Paulo estava vivendo, porque haviam crentes que estavam descrendo no Evangelho, pessoas que estavam participando da sinagoga, escutando os oráculos de Deus, mas estavam cada vez mais com o coração empedernidos, ou seja, empedrados, duros com relação ao Evangelho. E não só isso, mas estavam falando mal a respeito dos caminhos de Cristo. E eu já começo a pensar na minha própria vida. Muitas vezes não basta o meu coração estar só endurecido. Muitas vezes eu coloco obstáculos para aqueles que querem seguir o caminho que é Jesus. Não sei se você compartilha dessa ideia, mas muitas vezes, ao invés de acrescentar no Evangelho, eu estou subtraindo. Eu começo a falar mal do corpo de Cristo. Eu começo a trazer uma palavra que seja uma palavra um tanto quanto desencorajadora para muitos. E era isso que o povo da sinagoga, que aqueles judeus estavam vivendo. E aí é interessante que o apóstolo Paulo, ele não fica ali contendendo muito com esses que estavam com o coração endurecidos. Ele vai até uma escola que era de uma pessoa, muito provavelmente, chamada Tirano. E era interessante que todos os dias Paulo estava ali ensinando a respeito de Cristo. E por que isso é importante? Porque naquela região o sol era escaldante. E pelos relatos históricos, esse Tirano, ele usava pela manhã essa escola, mas à tarde era impossível permanecer naquele lugar, porque o calor era intenso. Foi onde ele cedeu a Paulo que falasse para algumas pessoas naquela situação de muito calor. Só que foi nessa situação de muito calor que as pessoas começaram a participar da pregação do Evangelho e começaram a ser impactadas pela palavra. A palavra cresceu e prevaleceu mediante a fé daquelas pessoas e não olhando para a situação geográfica do espaço físico que eles tinham. Mas trazendo essa questão introdutória, eu quero falar com os irmãos a respeito dessa palavra que cresce e prevalece, que é a própria palavra de Deus. Palavra que o apóstolo Paulo pregava. Em primeiro lugar, essa palavra, ela evidencia o poder de Deus. Reparem que Paulo está pregando. Em 2 anos ele está pregando o Evangelho. Não está falando aqui que ele fazia campanhas, que ele estava simplesmente pegando parte das suas vestimentas, espalhando para o povo, para que o povo pudesse ser curado. Não, ele estava pregando o Evangelho. Muitas igrejas e teólogos usam esse texto para poder dar uma base a respeito de lenços que curam, pedaços de roupa que cura, mas na verdade o que Paulo estava fazendo não era enganando o povo, pelo contrário, Paulo estava pregando o Evangelho. As pessoas que pegavam aqueles lenços e levavam até os enfermos, e os enfermos eram curados. Mas o foco não é no lenço de Paulo, não é na vestimenta de Paulo, mas é no poder que há na palavra que Paulo estava pregando, é no poder que há em Cristo Jesus, do qual era o alvo de Paulo. A verdadeira exposição da palavra, ela não coloca o homem no centro. A verdadeira exposição da palavra coloca o Senhor no centro. E enquanto o Senhor é colocado no centro, maravilhas acontecem no meio do teu povo. Maravilhas acontecem em nossos corações. Sabe por quê? Porque Cristo é engrandecido. Às vezes a gente inverte essa ordem. E quando a gente inverte essa ordem,
a gente cai num perigo muito grande, que é o perigo da idolatria. A gente acha que se algum pastor orar por um copo d'água, ou se a gente conseguir tocar na mão de um pastor, a gente vai adquirir algum tipo de bênção. Mas o texto não está falando isso. Está falando, a partir do versículo 10, que durou esta pregação, esse ensino na escola de Tirano, um espaço de 2 anos, dando ensejo para que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Reparem, palavra do Senhor. Não é para ver Paulo. Paulo não era uma atração. Paulo era um instrumento. Por isso a palavra de Paulo era uma palavra que evidenciava a Cristo. E Deus, pelas mãos de Paulo, ou seja, um instrumento, fazia milagres extraordinários. Esses milagres eram tão grandes que as pessoas levavam os seus lençóis, os seus lenços, os seus aventais, e iam diante dos enfermos, endemoniados, e eles eram libertos e curados pelo poder da palavra pregada. Isso fazendo cumprir as palavras de Jesus: em meu nome vocês fariam coisas muito maiores. Paulo está aqui sendo alvo da profecia do próprio Cristo. Por isso, eu falo com toda tranquilidade a respeito da palavra que evidencia o poder de Deus. Essa palavra é poderosa. O próprio apóstolo Paulo fala que ela é capaz de dividir o indivisível, separar junta de medulas, alma de espírito. Só que a gente parou de crer nessa palavra poderosa. A gente, enquanto igreja, começou a buscar respostas espirituais em coisas extremamente carnais. A gente agora abre o nosso YouTube e a gente procura uma palavra que acalente somente os nossos corações. E a gente se esquece que essa palavra, às vezes é uma palavra extremamente dura, mas que traz riqueza para a nossa mente, que traz riqueza para a nossa alma, que cura o nosso coração da verdadeira ferida que é o pecado. É muito fácil pegar um microfone e ficar falando a respeito de amor. O amor de Deus é tão grande, é tão profundo, Ele me ama, Ele te ama também. É muito fácil, é um evangelho atrativo, pelo menos aos ouvidos daqueles que querem viver numa mediocridade, mas quando a palavra é exposta, não só o amor de Deus é exposto, mas também a vontade de Deus de tornar cada um de nós santos. Por isso há correção, por isso há uma palavra às vezes mais dura, mas assim a palavra vai fazendo o seu papel, que é converter, trazer fé aos corações, porque ela evidencia o poder de Deus. Essa é a primeira evidência, primeiro quadro que eu enxergo aqui. Não são os que estavam possessos de espíritos malignos, não eram aqueles enfermos curados, mas sim a perseverança de Paulo em pregar a palavra do Senhor. Ele foi enxotado da sinagoga, o lugar onde se deveria pregar a palavra. Ele foi até um local onde ele não tinha nenhum tipo de recurso, ou os recursos eram baixos, incômodos, calor insuportável, numa região extremamente quente. Mas ele não deixou de comunicar a respeito da graça. Queridos, precisamos falar a respeito da graça, independente da situação. Às vezes a gente se pega em situações que a gente fica desencorajado em falar do amor de Cristo, principalmente nos dias de hoje. Eu não vou falar lá na minha faculdade, porque na minha faculdade é meio complicado, o povo lá é meio ateu. Eu não vou falar aqui não, porque na verdade vou ter pouco tempo para falar e o povo não vai entender. A gente vai colocando empecilho e vai começando a abafar uma coisa que faz bem ao coração do ser humano.
A palavra. Porque essa palavra, ela evidencia o poder de Deus. Em segundo lugar, essa palavra, as Escrituras, ela não pode ser imitada. O poder de Deus não pode ser imitado. E a gente vê isso porque 7 homens, filhos de um rapaz ou de um homem judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote, estava tentando imitar o que Paulo estava fazendo. Pelo nome de Cristo, tentando expulsar demônios e fazer muitos sinais e prodígios. Mas não é qualquer um que se utiliza da palavra que realiza proeza. Não é qualquer um que fala o nome de Jesus e simplesmente as coisas acontecem. Não é assim. Nós estamos vivendo uma época de um evangelho barateado, onde Jesus é colocado em muitas bocas, em muitos holofotes, e na verdade, essas pessoas não fazem ideia do poder que há no nome de Jesus, não fazem ideia do que é ter uma intimidade com Cristo, não fazem ideia do que Cristo realmente fez pelas nossas vidas. Quantas pessoas tentam imitar a palavra? Quantas pessoas trazem uma palavra fake para a sua vida? Enquanto pastor, eu gostaria de falar para você, vem cá que os seus problemas vão resolver, sabe essa dor de cabeça que você tem há 2 anos, vem cá que a gente vai pôr a mão, tudo vai passar. Vem cá que o seu problema familiar também vai passar. Acho que seria o meu sonho de todos os pastores. Mas a verdade é que essa palavra é uma palavra mentirosa, porque vai contra a verdade exposta nas Escrituras. A Bíblia fala que nós teríamos aflições, a Bíblia fala que nós estamos debaixo do jugo do pecado, constantemente nós somos assediados pelo pecado. Lá em Hebreus vai falar isso. Portanto, queridos irmãos, essa palavra é uma palavra que não se imita, que não se raleia, que não deixa no medíocre, é uma palavra que não pode ser imitada, é uma palavra que não pode ser usada por qualquer pessoa, mesmo que essas pessoas tenham uma ligação com a religiosidade. Reparem, são 7 filhos do sumo sacerdote, ou seja, o principal sacerdote, a suma dos sacerdotes. Eram filhos da aliança, eram filhos da promessa, mas quando eles chegam diante do espírito maligno, o espírito maligno vai para cima deles e faz uma declaração extremamente impressionante. Ele fala assim: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Por que isso é impressionante? Porque ele não usa as mesmas expressões. O conhecer aqui parece que perde o sentido um pouco para nós no português, mas o conhecer é saber intimamente quem é. Até os demônios conheciam o poder de Cristo. Eu conheço. Quando a gente fala que conhece hoje, o que a gente fala? Eu conheço fulano. A gente tem ele na rede social, não é assim? Eu conheço, não, já troquei meia dúzia de conversa depois do culto. Não, você não conhece, você sabe quem é. Mas conhecer, quando fala assim, é um conhecimento de essência, é saber quem é de fato na sua essência. E isso os demônios ou o espírito maligno estava dizendo: eu conheço a Jesus, eu sei a essência de Jesus. Até mesmo o inimigo, ele conhece a Jesus e estremece por conta do poder que há em Cristo. Mas nós, às vezes, só sabemos quem é Jesus. Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, não é assim que fala? No capítulo 1. Quando chega no final do livro, ele fala assim:
eu te conhecia só de ouvir falar. Eu sabia quem era Deus. Mas agora eu tenho uma intimidade tal que os meus olhos te contemplam. Irmãos, quantas vezes a gente está aqui, nesse lugar, você que está em casa, quantas vezes você acha que tem uma intimidade com Deus, mas na verdade você é simpático a Deus, você é simpático a Cristo. Você gosta de Cristo, mas você não ama. E a gente é enganado por esse sentimento. Mas o Senhor sonda os nossos corações. Quando Pedro é interrogado por Jesus, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Nas duas primeiras vezes que Jesus fala essa expressão, ele usa uma expressão extremamente mais simples. Mas quando chega na terceira, Jesus chega com um amor mais aprofundado, e Pedro entende o que Jesus está dizendo, e ele responde assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu conheces o meu coração. A quem nós estamos enganando? A gente está buscando palavras que apenas façam uma certa carícia no nosso coração, e não a palavra que busca o aperfeiçoamento dos crentes, e não a palavra que visa trazer um bem social, e não a palavra que redime o pecador. Muitas vezes a gente quer uma palavra que justifique, não a nossa alma, mas justifique o nosso pecado a tal ponto da gente continuar pecando, tendo respaldo de algum pastor pela interpretação errada das Escrituras. A palavra não se imita. A palavra de Cristo não pode ser imitada. Ela não pode ser florida a mais do que ela é. Ela não pode ser substituída, como muitas igrejas fazem. Substituem a palavra de Deus exposta, que deveria ser exposta, por algumas verdades que são verdades relativas. Não há pregação. Paulo não vendeu esse valor do cristianismo. Pelo contrário, se vocês não querem me escutar aqui na sinagoga, não tem problema não, eu vou falar lá na escola de Tirano. Mas lá é muito pior, lá não tem ar-condicionado, Paulo. Não tem problema não. Lá a cadeira é muito dura, não tem problema não. A palavra continua sendo pregada de maneira fiel. E outras pessoas tentam imitar, e outras pessoas tentam fazer igual, mas a palavra do Senhor é única. De Gênesis a Apocalipse, é uma única palavra que ministra aos nossos corações. Que Deus, sendo o eterno Deus, Criador de todas as coisas, amou a cada um dos seus eleitos, a tal ponto de entregar o seu Filho, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Tentaram imitar. E quando tentaram imitar, esse espírito maligno, ele saltou sobre eles, sobre os 7, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. E aí chega ao terceiro ponto, que essa palavra, ela muda a mente e os corações. Ela traz temor e engrandece a Cristo. Reparem os versículos 17 até o versículo 19. Chegou este fato. Qual fato? O imediato anterior, que o inimigo, o maligno, havia subjugado todos os filhos de Seva, e esses tiveram que sair nus, feridos, porque eles usaram a palavra de Cristo de maneira errada, ou o nome de Cristo de maneira errada. E esse fato chegou ao conhecimento de todos, e assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, ou seja, havia ali em Éfeso tanto judeus quanto gregos, eles vieram a ter temor
e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que creram vinham confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Queridos, olha só, quando a palavra é pregada, quando a palavra é exposta, essa palavra, ela muda a nossa mente e muda o nosso coração. Quando nós recebemos essa palavra, não tem como ficarmos da mesma maneira que estávamos. O impacto da palavra que Paulo estava trazendo, esses ensinamentos, foi tão grande que as pessoas começaram a ter temor a respeito de Deus e começaram a engrandecer o nome do Senhor Jesus. E eles começaram a denunciar publicamente suas próprias faltas. Isso é maravilhoso, porque quando somos contrastados com a grandiosidade da palavra de Deus, nós somos compelidos a dizer aquilo que nós estamos fazendo de errado. Se a palavra que está sendo exposta não te leva ao arrependimento, que é isso, a mudança de mente, a mudança de forma, então tem alguma coisa errada, ou com a palavra ou com você. E aí eu faço essa equação muito fácil. Se a palavra é uma palavra de Deus, ela é inerrante, então o problema é com quem? Conosco. Ela não impacta mais o nosso coração, por quê? Porque o nosso coração está enrijecido, cauterizado, a nossa mente já se tornou uma mente mundana, a ponto de nós não podermos mais escutar a palavra e ser agora compelidos a um arrependimento sincero. E esse arrependimento não é só dizer publicamente suas próprias obras, mas tirar de si todos os pecados, abandonar todos os pecados que nós cometemos. Palavra que muda mente e coração, palavra que traz temor e engrandece a Cristo. E olha só que dado, que informação interessante. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reuniram os seus livros, e começaram a queimar diante de todos. Ou seja, através do poder da palavra pregada, uma sociedade foi impactada. Eles começaram a abandonar suas práticas religiosas, erradas. E não queimaram qualquer coisa não, queimaram um arsenal de livros, uma biblioteca no valor de 50.000 denários, e cada denário era mais ou menos um dia de trabalho. Era cerca de 136 anos de trabalho para conquistar essa biblioteca que foi queimada. Sabe por quê? Porque quando o coração do ser humano é preenchido pela palavra de Deus, as outras coisas já não fazem mais sentido. Aquilo que nós praticávamos já é reprovado no nosso coração de maneira automática. Aquilo que nós tínhamos como uma prática que achávamos que trazia algum benefício, aquilo é redimido, aquilo é colocado aos pés da cruz, e nós vamos caminhando em direção a essa cruz bendita. Nós precisamos escutar mais a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? O pastor? Não. O teólogo? Não. A palavra de Deus. Precisamos valorizar um pouco mais a palavra de Deus. Um pouco mais, não, muito mais, Precisamos valorizar a ponto de entender que essa palavra, ela pode doer num certo sentido nos nossos corações, mas ela traz um
ela enriquece muito a nossa alma e traz elucidação à nossa mente, e assim nós vamos sendo transformados dia a dia, sendo santificados pelo poder da palavra. E quando essa palavra ela tem a atenção, quando essa palavra ela é ministrada aos corações de pessoas que querem mesmo um arrependimento, que buscam mesmo conversões para a sua vida, quando Cristo é o centro da prédica, da palavra, essa palavra do Senhor cresce e prevalece poderosamente. É o último versículo que nós lemos. Assim, desse modo, dessa forma, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Reparem, é a palavra que cresce. Lucas não escreve, assim Paulo ganhava proeminência diante dos gregos e dos judeus. Assim Paulo ficava mais famoso na cidade de Éfeso. Assim as roupas de Paulo começavam a ser vendidas em valores absurdos, porque elas eram poderosas. Não. Lucas conclui, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quero terminar pensando, por que a palavra às vezes não cresce e prevalece, permanece poderosa no nosso meio? Porque os receptores estão danificados. Vocês já brincaram de rádio? Walkie-talkie, né? O Gabriel não conhece, não. Assim, você é muito antigo. Conhece, Gabriel? Não conhece. É um menino que conhece. Pegava aqueles radinhos, né? Chiando, tá me escutando? Aí lá atrás você escutava o coleguinha, via rádio, né? Aí aquele brinquedo estraga, um dos brinquedos estraga, a comunicação já acabou. E aí se você tem uma parte do brinquedo que é inquebrável, mas a outra extremamente frágil, o que acontece? A comunicação não chega. É um exemplo meio tolo, simples perto da palavra de Deus, mas retrata aquilo que nós estamos tentando trazer. A palavra, ela é mais importante do que qualquer coisa. Ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos caminhos, luz para os nossos pés. A palavra do Senhor é evidenciada pelas Escrituras mesmo, porque ela reivindica autoridade para si, mas quando chega nos receptores, que somos nós estamos com os nossos corações empedrados, estamos com os nossos corações endurecidos, e a gente começa a escolher que tipo de palavra é para mim. Essa palavra é boa, eu tomo para mim. Essa palavra não, ela machuca muito, eu não tomo para mim. Qual igreja que prega mais a respeito do que eu quero ouvir? Não se trata disso o Evangelho fala a respeito de uma palavra que cresce e prevalece poderosamente, independente da situação em que o povo se encontra. Ela cresce e prevalece poderosamente, porque ela evidencia o senhorio de Cristo. Por que não estamos escutando a palavra? Por que essa palavra não tem crescido no meu coração? Eu não sei avaliar o seu coração, eu sei avaliar o meu coração. E o meu coração costuma ficar muito cético a respeito de Cristo. Eu deixo de acreditar que Deus é o Deus do extraordinário também. Deus é o Deus que usa pessoas, como usou Paulo. Deus é Deus que usa situações impensadas, situações contrárias, para fazer com que a sua palavra permaneça, prevaleça, seja forte e cresça. Que o Senhor torne o nosso coração mais sensível. Que o Senhor fale conosco e nós tenhamos, de fato,
uma vontade que não vem de nós, mas de ouvir e praticar essa palavra, pois aquele que ouve e a pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E toda sorte de adversidade veio, mas essa casa não caiu, porque ela estava firme na rocha. Que o Senhor nos dê força para poder escutar as pregações e colocar em prática aquilo que a palavra determina. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pense em você, no seu coração. Como tem andado o seu coração? Como tem sido esse receptáculo da palavra? Você tem vindo à igreja, você está conectado no YouTube da igreja, você escuta pregações dos pastores locais, de outros pastores, mas essa palavra, ela está penetrando mesmo no seu coração? Ou ela não penetra mais no seu coração, ela já não faz tanta diferença, ela é um ruído apenas? Ou essa palavra é extremamente atrativa, a ponto de te fazer chegar-se mais perto de Cristo? E você começa a confessar os seus pecados de maneira espontânea e abandonando as suas práticas pecaminosas. Se o seu caso é o primeiro, que a palavra já não faz mais sentido, seu coração já está mais duro, eu te convido a orar para que o Senhor quebrante o teu coração. E se o seu caso é o segundo, que você é atraído de fato pela palavra, que você continue buscando santidade para a sua vida. Deus, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra nos faz enxergar o mundo de maneira diferente. A tua palavra nos faz enxergar a nossa vida de uma maneira diferente. A tua palavra redime. A tua palavra traz fé aos nossos corações. A tua palavra pregada com fidelidade acalma a tempestade da nossa vida. Oh, Pai, muito obrigado, porque tudo pode passar, mas a tua palavra, ela permanece. Tudo pode acontecer, mas não deixa, oh Deus, nós ficarmos sem a tua palavra. Não deixe. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão cauterizados, que o Senhor possa trazer sensibilidade, que o Senhor transforme o coração que está empedrado, duro, em um coração de carne. Ó Deus, e que as palavras que essas pessoas ouvirem, palavras que evidenciam Cristo, palavras que não podem ser imitadas, palavras que trazem arrependimento, que essas pessoas possam ser, ó Deus, cada vez mais sensíveis a essa palavra e ser reconduzidas à cruz do Calvário. Ó Deus, e aqueles que já têm essa sensibilidade, que o Senhor dê mais intimidade com o Senhor, mais intimidade com a palavra. Ó Deus, bendito seja o Senhor, que pela tua palavra nos redime, que pela tua palavra nos santifica, que pela tua palavra nos faz, ó Deus, ser pessoas que se prostram diante do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, trata de todos os nossos corações, a começar do meu, e que seja, ó Deus, tudo para o louvor e glória do teu santo nome. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.